Estamos de volta. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. E hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com você. Obrigada aos meus queridos ouvintes que todos os dias estão aqui. Obrigada a você que está chegando hoje. Se porventura é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que todos os dias nós temos uma mensagem diferente, uma reflexão diferente, uma palavra do céu para aquecer o teu coração, para te fortalecer, para te dar direcionamento e principalmente para fortalecer a tua vida espiritual. Esse é o intuito do nosso canal. Esse é o intuito de estarmos aqui todos os dias, recebermos porções diárias de fé, de ânimo, de conhecimento da palavra de Deus, para que juntos possamos caminhar no mesmo propósito, que é agradar ao nosso Deus. Amém? E eu quero convidar você a nós estarmos falando hoje sobre lado a lado. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10 diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair, não tem a quem o ajude a levantar-se. Desde o início dos tempos, Deus tornou claro que não é bom que o seu povo estivesse só. Deus nos desenhou para a cooperação. Por meio das Escrituras, ele fala do seu povo como uma comunidade que conquista mais estando junta do que separada. Deus não nos criou como indivíduos isolados, cada um buscando conquistar os seus próprios alvos. Em vez disso, o sucesso de nossas conquistas depende da nossa interdependência. E é por isso, queridos, que ele estabeleceu a igreja e liberou seu Santo Espírito para empoderar a comunidade de cristãos, para compartilhar o evangelho. Devemos ser um reino de sacerdotes. Durante tempos difíceis, é muito importante que nós caminhemos em comunhão com outros cristãos. Quando uma crise chegar, ficaremos sobrecarregados se tentarmos enfrentar tudo sozinho. Mas se tivermos cultivado amigos apoiadores, encontraremos força no conforto e encorajamento daqueles que se importam conosco. A interdependência é também uma proteção quando nós somos atacados pela tentação. O testemunho recorrente daqueles que caíram em tentação é que eles se isolaram e não prestavam contas a amigos cristãos. Se você não é parte de uma comunidade apoiadora de cristãos, você está perdendo algo que Deus preparou para você. Você está também correndo o perigo de cair em pecado. Você precisa conectar a sua vida com outras pessoas que também estão buscando fazer a vontade de Deus. Busque ser a pessoa que se une a outras pessoas na missão de cumprir o que se pede. Seja a fonte de apoio e encorajamento daqueles que precisam de você. Essa questão, queridos, do lado a lado, vai muito além de estarmos só lado a lado, presencialmente, sabe? Só de você ter alguém do seu lado, só de você estar caminhando acompanhado. Estar lado a lado é unir propósito, é unir pensamento, é ter de fato alguém fisicamente ao nosso lado, alguém em quem se apoiar, alguém que a gente possa se encorajar e ser encorajado, e não só presencialmente, mas de propósito. Quando eu falo que não é só presencialmente, é porque a gente precisa entender que caminhar ao lado de pessoas requer de cada um de nós, além de disposição, requer disponibilidade, porque em alguns momentos eu vou precisar abraçar a opinião do outro, abraçar a diferença do outro, compreender o outro e muitas vezes deixar aquilo que eu penso, aquilo que eu sou um pouco guardado, sabe? Eu preciso entender que
Quando se caminha junto, se caminha com dois pensamentos, com duas visões, com duas culturas diferentes. E a palavra de Deus vai nos dizer sempre, como o próprio autor diz aqui, que o intuito e o único objetivo que Deus nos criou foi para que nós pudéssemos caminhar em conjunto, em comunidade, em união. Não é à toa que o corpo que nós como igreja, eu e você, nós somos comparados ao corpo humano. E Paulo vai dizer que o corpo ele tem suas funções, cada membro tem sua função. A unha do dedinho do pé pequeno, do dedo mindinho, é algo tão insignificante que você olha assim, você poderia até ficar sem, né? É uma unha que muitas vezes nem aparece. Mas o interessante é que se você tirar um bife desse dedinho, se você quebrar a unha de uma forma assim errada, se ferir, isso vai latejar, isso vai doer e vai mexer com o teu corpo todo. Por quê? Porque essa pequena unha, ela está inserida no corpo. Então, tudo aquilo que está inserido no seu corpo, no corpo de Cristo, precisa doer em mim, precisa fazer sentido em nós. Por isso é que nós precisamos buscar em Deus paciência, buscar em Deus sabedoria para aprendermos a convivermos em comunidade, a convivermos na igreja, a convivermos no trabalho, na nossa família, porque, queridos, nós somos diferentes. Não adianta você estar em conjunto, num grupo, e você agir da forma que você quer agir. E você agir do jeito que você está acostumado. Ah, porque eu tenho o meu tempo. Imagina se separarmos um grupo para poder estar num lugar, desfrutando daquele lugar, e cada um tem um tempo. Não vai adiantar estar em grupo, porque o que adianta estar em grupo é quando cada um cede um pouquinho, quando cada um faz algo de quem que possa estar todo mundo junto, sabe? Então a gente precisa entender isso. Quando a palavra de Deus diz que é melhor você ter companhia do que estar sozinho, porque em companhia você tem com quem contar, com quem dividir a carga, com quem fazer com que essa jornada seja mais leve. E o que eu acho assim mais interessante, queridos, é que o próprio Deus, ele nos orienta, ele diz que não é bom. Quando ele fez o homem, ele disse que não é bom que o homem esteja só. Ele viu que os animais, as espécies tinham pares, mas que para o homem não tinha, que não existia uma espécie igual ao homem. E aí ele criou a mulher. Então assim, às vezes eu fico observando como é que o ser humano, como é que o ser humano alimenta um sentimento de egoísmo, de achar que sozinho vai conseguir, eu não dependo das pessoas, eu posso. Gente, isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso é algo que não foi resolvido dentro de você, caso você tenha esse sentimento, para alimentar. É o próprio Deus que nos ensina que nós precisamos das pessoas e de pessoas no trabalho, na escola, na nossa família, no bairro onde todos nós precisamos. Todos nós. Eu passei por uma situação de um imprevisto onde eu tive que contornar. E aí eu me lembro que durante essa situação que eu passei, eu chorei muito. E aí eu tava, depois que eu me acalmei, que eu entrei num ônibus, e aí eu fui falar, né, com os meus familiares e tal, contar o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que eu não me toquei que tinha uma pessoa do lado, tinha uma moça do lado, que era no ônibus. E beleza, já tava bem, já tava melhor, já tinha passado o susto. Mas aquela coisa dentro do meu coração, aquele sentimento de vazio, sabe? Aquele sentimento assim de estar tão distante de casa. Então, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? A situação estava resolvida, porém, eu tinha criado uma outra situação que ia precisar correr atrás para poder cobrir, né, os imprevistos. E eu pensando naquilo e pensando naquilo ali sozinha com Deus. E aí, na mesma hora, a moça que estava do lado, ela olhou para mim, ela fez assim, meio que constrangida. Ela fez assim: "Eu posso te dar um abraço?" Aí eu me desmontei, porque na hora que ela falou isso pra mim, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu sei da situação e eu tô no controle. E como um abraço de alguém desconhecido
né? Fez tanta diferença. Então, queridos, nós precisamos sim um do outro. O Senhor nos chamou para estarmos lado a lado, para caminharmos juntos. Se você tem dificuldades de perdoar, de caminhar com as pessoas que são difíceis, trabalhe isso dentro de você. Eu digo porque todos nós temos alguém difícil na nossa vida. Todos nós. Temos pessoas que nos feriram muito, temos pessoas que nos magoaram, temos pessoas que elas mesmas nos afastaram dela por conta da sua forma de agir, de pensar. E muitas vezes nós somos a parte afetada, somos a parte ferida que temos que aprender ainda a lidar com essa situação. E assim, por muitas vezes eu fiquei pensando naquela frase que diz assim: meu Deus, que mundo injusto. Que as pessoas que foram machucadas, feridas, precisam procurar ajuda psicológica para saber lidar com pessoas difíceis que muitas vezes estão aí e não estão se tratando. É uma realidade realmente dura, porque você olha assim, poxa, eu fui ferido, eu fui machucado, eu que fui enganado, é eu que estou passando pela situação do que o outro causou. E eu ainda tenho que aprender a conviver. Sim, porque quando você se dispõe a aprender a conviver, a trabalhar isso dentro de você, quem ganha não é o outro. Quem ganha é você, porque você não vai mais ferir outras pessoas. Você não vai mais lançar sobre as pessoas mágoa, ira, atacar as pessoas, sabe? Às vezes é inconsciente. Tem pessoas que agem de uma forma bruta, de uma forma ignorante, de uma forma complicada com outras pessoas, e de forma inconsciente, porque elas vêm tão carregadas de traumas, sabe, de situações mal resolvidas, que elas não sabem lidar e despejam isso no outro. O Senhor está nos chamando para um conserto, sabe? Reconstruirmos o nosso eu, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade em Deus. E Ele vai nos fazer pessoas fortes, pessoas tratadas, para aprender e para saber lidar lado a lado com os nossos irmãos. Deus quer que eu e você sejamos essas pessoas que sabem lidar, que sabem caminhar, que sabem conviver, sabe? Você pode estar num ambiente de qualquer tipo de pessoa, você vai saber, como nós dizemos aqui, né? Entrar e sair, se relacionar, responder. Às vezes vão vir pessoas com mais agressividade e você vai sair de uma forma tranquila. Por quê? Porque a nossa autoridade, nosso caráter, a nossa autoestima, ela não está mais baseada no que eu passei, no que eu aprendi da minha família, mas ela está inteiramente ligada ao caráter de Deus. E quando nós estamos ligados ao caráter de Deus, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós deixamos que o nosso coração, que as nossas vulnerabilidades, elas sejam aperfeiçoadas no Senhor, queridos, Deus nos fortalece. Deus nos direciona, Deus nos dá estratégia para sabermos lidar com essas pessoas. A única coisa que eu e você, que nós precisamos é entender que nós não somos parte de uma comunidade apenas por fazer, né? Ou que a gente está perdendo alguma coisa. O que nós precisamos é buscar ser a pessoa, que eu e você sejamos essa pessoa que une outras pessoas, né? Que une propósitos, que faz pontes ao invés de estabelecer muros. Então, o recado de Deus para nós hoje é que possamos ser fonte de apoio e de encorajamento daqueles que precisam. Quando você é você que ganha. E depois as pessoas são também, elas são privilegiadas, elas são agraciadas com tudo aquilo que você está carregando de bom, porque aquilo que você carrega é o que você transborda. Pense nisso. Deus te abençoe.